quero convidar os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras comigo, a carta de 1 a Pedro, capítulo de número 3. Eu lerei do versículo 8 ao versículo de número 12. 1 a Pedro, capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo de número 12. Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aqui a palavra de Deus. Imagine, irmãos, uma orquestra sinfônica prestes a se apresentar. Os músicos estão ali afinando seus instrumentos, cada um tocando sua nota individualmente. Você ouve o som de violinos, violoncelos, flautas e muitos outros instrumentos, todos emitindo suas notas distintas. No entanto, por mais belo que sejam os sons individualmente, se cada músico continuar tocando sua própria nota, sem harmonizar com os outros, o resultado será apenas um ruído caótico. A beleza real da música surge quando os músicos se colocam suas notas em harmonia, cada um contribuindo com sua parte única para criar uma sinfonia majestosa. Das palavras que nós acabamos de ler, de Pedro, que vem em direção a nós vemos uma chamada que nos convida a viver em harmonia. Nós precisamos viver em harmonia como um verdadeiro povo de Deus. Logo, na sua primeira parte, no primeiro versículo, Pedro nos chama a atenção para a necessidade da vida em unidade. O versículo de número 8 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. O texto faz admoestações. O texto, ele traz para nós um ensinamento que nos convida a todos os cristãos a viver uma vida de unidade com os demais irmãos. Os cristãos daquela época estavam sofrendo uma grande perseguição. Havia muitas dificuldades que estavam trazendo a eles grande nível de estresse. E por muitas das vezes a situação que eles estavam vivendo fazia com que eles viessem a desrespeitar o próximo, não agindo da forma correta como eles deveriam agir. Alguns estavam sofrendo maus tratos por parte dos seus patrões, outros por causa das autoridades, vizinhos da sociedade, e de uma forma geral eles estavam enfrentando grande dificuldade para viver o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, como um grande e bom pastor, ele vem contra aqueles irmãos com as suas belas palavras, chamando a atenção deles para a necessidade deles continuarem vivendo o Evangelho em união, vivendo a palavra do Senhor como um verdadeiro povo que foi chamado por Cristo para ser o seu corpo. As orientações iniciais do texto enfatizam a importância da vida comunitária dos crentes, alertando-os a viverem constantemente em união e harmonia.
Irmãos, não muito diferente do contexto em que aqueles irmãos estavam vivendo, em que o estresse estava à flor da pele, em que os irmãos estavam vivendo uma grande opressão que vinha da sociedade em direção a eles, nós também estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, um tempo pós-pandemia, um tempo em que ainda muitas pessoas estão adoecendo constantemente, um tempo em que, quando nós olhamos as manchetes dos jornais, nós vemos um caos político, nós vemos guerras e rumores de guerra sendo anunciados constantemente, e por muitas das vezes nós também nos encontramos com os nervos à flor da pele. Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção para a necessidade de agirmos com sabedoria, mesmo diante de tanta pressão, vivendo não em contenda ou em desarmonia com os nossos irmãos, mas sim em união para a honra e a glória daquele que vive e reina eternamente. A palavra nos alerta para a necessidade de tratar aqueles que estão nos perseguindo com um tratamento contrário do que muitas vezes nós recebemos. Nós devemos responder àqueles que constantemente nos tratam mal, com bondade, com sabedoria, dando um bom testemunho, pois foi para isto mesmo que Cristo nos chamou. Cristo nos chama a viver a tua palavra, a viver o teu evangelho com sabedoria, a testemunharmos a palavra do Senhor para todos quantos estiverem ao nosso redor, a fim de que alcancemos aqueles que se encontram ao nosso redor, não apenas através da pregação do evangelho, mas através da vivência da palavra de Deus, que é aplicada constantemente em nossa vida. Porque aqueles seguem esses princípios, eles receberão a bênção por herança. Os cristãos devem ter o mesmo modo de pensar, sendo todos de igual ânimo, vivendo a palavra de Deus em unidade, porque como cristãos nós devemos cultivar constantemente a união em Cristo Jesus. Nós devemos cultivar as seguintes características que são expostas por Pedro a nós. Nós devemos viver uma vida de compaixão. Nós devemos, meus irmãos, conhecer por experiência o sofrimento do outro. Ou seja, devemos buscar nos colocar no lugar do outro para tentar entender o sofrimento daquele que está ao nosso lado. Viver a palavra de Deus, caminhar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, cobra de nós um desgaste, cobra de nós que nós enfrentemos algumas dificuldades e por muitas das vezes, meus irmãos, nós devemos tentar nos colocar no lugar daquele que se encontra do nosso lado, tentando entender a dor do nosso irmão, tentando entender as dificuldades que eles estão enfrentando, para que, entendendo o contexto em que nós estamos inseridos, nós consigamos então transmitir a paz e o gozo da ação do Espírito Santo que repousa sobre nós, a fim de dar um bom testemunho da grandeza de Deus que nos alcançou. Nós devemos praticar a amizade fraterna. Nós devemos amar os nossos irmãos da fé. Nós devemos evidenciar aquilo que o Senhor operou em nós, agindo com camaradagem e solidariedade para com o nosso próximo. E ele finaliza o versículo 8 dizendo que nós devemos viver humildemente, sendo humilde constantemente, o que nos ensina que nós devemos ter pensamentos mansos e bondosos, reconhecendo que somos todos dependentes da infinita graça de Deus. Nós só temos condições de viver de forma contrária ao que o mundo vive, porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos conduz a viver uma vida de santidade. E, meus irmãos, nós já somos abençoados com esta tão grandiosa graça do Senhor que nos invade e nos inunda e que nos capacita a viver o Evangelho constantemente. E se nós somos inundados pela graça de Deus, basta a nós agora vivermos esta graça também para com os nossos irmãos, buscando constantemente a união em Cristo
Jesus. O apóstolo, escrevendo às igrejas de Corinto, o apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas de Corinto, ele exorta os irmãos daquelas igrejas a lembrarem da importância de viverem em harmonia, buscando a unidade e a paz dentro da comunidade cristã. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Versículo de número 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Grande alegria, irmãos, é poder saber que a ação graciosa do Espírito Santo de Deus nos alcançou e que hoje nós temos a oportunidade de vivermos como um verdadeiro corpo de Jesus Cristo, podendo ser participantes da Igreja do Senhor como verdadeiros membros, a fim de contribuir com o crescimento e com o desenvolvimento da Igreja do Senhor, dando um bom testemunho como verdadeiros servos de Jesus Cristo. Irmãos, a palavra nos chama a viver de forma harmoniosa. A palavra do Senhor nos convida a evitarmos divisões, a evitarmos competições desnecessárias e a darmos constantemente bons testemunhos para a glória de Deus. Seja lá onde nós viermos a estar, nós precisamos constantemente dar um bom testemunho da grandeza do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou. E isso é algo maravilhoso. E nós devemos receber essas recomendações do apóstolo Pedro com grande alegria no nosso coração, pois o mundo, ele não tem condições de viver a palavra do Senhor, mas nós temos, porque o Senhor nos alcançou e porque o próprio Deus nos capacita todos os dias a viver a tua santa e poderosa palavra, sendo verdadeiros servos de Jesus Cristo, sendo verdadeiros cristãos, dando constantemente bons testemunhos para a glória de Deus. Valorize os irmãos que Deus tem colocado diante de você. Busque viver constantemente a comunhão no avanço do reino de Jesus Cristo. Se você tem encontrado dificuldades, busque constantemente o entendimento da palavra do Senhor e busque a viver como um verdadeiro membro do corpo de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, continuando as suas palavras, ele nos chama à bênção mútua. O versículo de número 9 ao versículo de número 10 diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Os cristãos, nós, servos de Jesus Cristo, somos convocados a responder de maneira correta às perseguições que constantemente sofremos neste mundo caído. Apesar de nós estarmos sofrendo constantemente dificuldades por causa da fé que nós defendemos, nós devemos agir com sabedoria para com aqueles que estão ao nosso redor. Ao invés de insultarmos, nós devemos agir com amor para com esses irmãos, a fim de atraí-los para a presença de Jesus Cristo. Em vez de retribuir o mal com o mal, nós precisamos confiar em Deus e seguir os exemplos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tratando sempre o nosso próximo com amor, tratando sempre aquele que está próximo de nós com sabedoria. Meus irmãos, nós não podemos deixar com que as dificuldades deste mundo nos afete. Por mais difícil que seja viver neste mundo caído,
enfrentar as adversidades que o pecado constantemente traz diante de nós, nós precisamos agir com sabedoria para a glória de Deus. Em vez de responder à injúria com injúria, nós devemos abençoar em vez de retalhar. Pedro sabe que é difícil e ele entende o contexto daqueles irmãos. Ele entende a situação que aqueles irmãos estão vivendo naquela época. Eles estão sendo perseguidos por causa da fé. Eles estão sendo maltratados porque eles são a minoria. Mas mesmo assim, Pedro exorta, Pedro ensina aqueles irmãos para a necessidade deles viverem em união, deles viverem abençoando ao invés de amaldiçoarem. É muito ruim estar em um ambiente hostil em que somos alvos de ataques. Mas as palavras do apóstolo Pedro refletem a ação de Jesus diante dos seus perseguidores. Quando Cristo estava sendo perseguido, estava sendo maltratado por aqueles que estavam o conduzindo à cruz, ele agiu de tal maneira que até mesmo aqueles que estavam o conduzindo à cruz se sentiram tocados por tão grande amor e por tão grande graça que existia em sua vida. Meus irmãos, da mesma forma que Cristo agiu sabiamente ao ser conduzido à morte, nós precisamos agir sabiamente para que cada dia mais nós cresçamos como uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina eternamente, mostrando para todos quantos estão ao nosso redor que a nossa fé é infinitamente maior do que as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo caído. Que o Senhor nos conduza com a sua graça e que nós entendamos a vontade de Deus e que nós vivamos constantemente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A razão pela qual os cristãos são chamados a abençoar aqueles que os injuriam é que eles foram chamados para isso mesmos. Meus irmãos, nós somos chamados a abençoar. Nós somos chamados a fazer a diferença. Nós somos chamados a glorificar o nome de Jesus Cristo. Nós somos chamados a dar um bom testemunho daquele que um dia nos alcançou. Nós somos chamados a abençoar, pois ao cumprir os ensinamentos de Cristo, nós recebemos a bênção por herança. Por não pagar o mal com o mal, evidenciamos a vida eterna que recebemos em Jesus Cristo. Sendo assim, devemos demonstrar os efeitos da salvação pela graça em nossas atitudes e ações. Pedro mostra o valor da paciência, pois se suportamos as injúrias com um espírito de submissão a Deus, o Senhor nos dará a sua bênção. E a pergunta que talvez fique para nós é: como têm sido as nossas reações diante das injustiças e perseguições? Como têm sido as nossas ações diante dos conflitos que nós enfrentamos constantemente no nosso dia a dia? E quando eu falo constantemente no nosso dia a dia, eu quero incluir o nosso trabalho, eu quero incluir a nossa caminhada em direção ao trabalho, por muitas das vezes dentro do trem, do metrô, do ônibus, dentro de um Uber, dentro da nossa escola onde nós estudamos, dentro do nosso ambiente familiar com aqueles que ainda não se converteram ao Evangelho e que constantemente trazem ataques contra a nossa fé e o nosso entendimento da palavra de Deus. Será que nós temos amado essas pessoas? Será que nós temos buscado a promover a paz constantemente para que o nome de Jesus Cristo seja realmente glorificado em nossa vida? Meus irmãos, a vida cristã recobra de nós a necessidade de nós nos esforçarmos todos os dias para vivermos a palavra de Deus. Não é fácil enfrentar a vida
em um mundo caído. Mas nós devemos, meus irmãos, viver a vida da melhor maneira possível, pois quem nos deu essa vida foi Deus, e quem nos capacita a vivermos neste mundo caído é o próprio Deus, pela ação graciosa do Teu Espírito Santo que habita em nós. Ao invés de tratarmos mal aquele que nos persegue, nós devemos orar por eles. Ao invés de tratarmos mal aquele que constantemente nos afronta por causa da nossa fé em Jesus Cristo, nós devemos evidenciar o amor de Jesus Cristo a eles. Porque por intermédio do nosso testemunho e pela nossa vivência nesse mundo caído, nós, meus irmãos, podemos fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Pregue a palavra do Senhor. Ore por aqueles que vos perseguem e viva em harmonia com os seus irmãos. O apóstolo Pedro, ele nos chama a atenção para a necessidade de nós desejarmos o bem de todas as pessoas, vivendo constantemente o exemplo de Jesus Cristo. Por que nós devemos viver fazendo o bem? Por que nós devemos enfrentar as dificuldades? Porque nós somos alvos da graça de Deus que nos alcança e nos capacita a viver em santidade. Na continuação de suas palavras, ele nos mostra que nós, além de sermos chamados para vivermos em unidade, além de sermos chamados à bênção mútua, abençoando a todos aqueles que estão ao nosso redor, nós somos chamados também, meus irmãos, a viver pela busca da paz. O Salmo de número 134 foi escrito por Davi em meio a uma situação de perseguição. Davi estava sendo perseguido tanto por parte do rei Saul, quanto por alguns oficiais do rei dos filisteus, o Abimeleque. Entretanto, mesmo enfrentando essa situação terrível, Davi expressou o livramento que Deus lhe havia concedido. E é por estar vivendo este mesmo contexto que Davi viveu lá atrás, que Pedro cita as palavras do salmista em suas palavras. E ele diz do versículo 10 em diante: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A experiência de Davi e as lições que ele aprendeu são aplicáveis às situações dos leitores do apóstolo Pedro. E a mesma experiência vivida por Davi são aplicáveis ao contexto em que nós vivemos. Nós precisamos enfrentar as dificuldades do dia a dia, sempre com a disposição de amar a vida e de buscar por dias felizes para a glória de Deus. Pedro, ele não tem em mente apenas a felicidade futura da eternidade, mas também a felicidade presente. Quando eu falo a felicidade futura e também a felicidade presente, nós entendemos de forma bem clara que nós já vivemos, meus irmãos, o reino dos céus. Nós já alcançamos a grandeza do reino dos céus. Nós ainda não vivemos ela em sua plenitude. Nós ainda não gozamos da plenitude daquilo tudo que nós viveremos lá no céu, mas nós já vivemos o reino dos céus aqui neste mundo. Porque nós já vivemos o já e o ainda não do Senhor. E nesse receber das grandes bênçãos do Senhor, nós devemos buscar constantemente glorificar o nome do Senhor neste mundo, buscando viver a felicidade do Senhor ainda neste mundo caído, vivendo em paz com os nossos irmãos e buscando a harmonia entre todos. Pedro usa a expressão amar a vida para se referir à vida existente nesse mundo. Aqueles que desejam amar a vida e ver dias felizes de paz e tranquilidade devem adotar algumas atitudes.
Ou seja, deve refrear a língua do mal, deve cessar o falar enganoso e deve afastar-se do mal, praticando sempre aquilo que é bom. Meus irmãos, o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós é que nós devemos fugir das guerras, nós devemos fugir das contendas, nós devemos fugir de tudo aquilo que é pecaminoso e que tenta nos afastar de Deus, e devemos nos aproximar do Senhor, sempre fazendo aquilo que é bom e agradável na presença daquele que vive e reina. Afastar-se do mal e praticar o que é bom significa que nós devemos buscar a paz e devemos nos esforçar para buscar esta paz todos os dias, agindo fervorosamente de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, o que nos chama a atenção para a necessidade de sermos não somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que nós temos ouvido com respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias nós lemos a palavra do Senhor. Todos os dias nós nos dedicamos em oração. E todos os dias nós devemos nos dedicar em viver a palavra do Senhor. Aqueles que vivem dessa maneira são os que foram chamados para herdar a bênção de Deus. Ou seja, se nós vivemos o Evangelho todos os dias, se nós nos esforçamos para enfrentar as dificuldades deste mundo para glorificar o nome do Senhor, nós evidenciamos que nós fazemos parte do povo que foi chamado por Deus para viver a vida eterna, para receber a bênção de Deus como herança. Por sermos salvos pela graça, nós experimentamos, meus irmãos, a felicidade presente e nós experimentaremos a felicidade plena no futuro. Pedro não está prometendo que nesta busca pela felicidade presente ele nos livrará do sofrimento, mas que mesmo em meio às tribulações, nós experimentaremos a alegria que vem da parte de Deus. O Senhor é quem nos traz a paz e o Senhor é quem nos capacita a vivermos dias felizes. Pedro apresenta 3 motivos pelos quais as promessas de Deus são certas e seguras e nos mostra o porquê nós podemos confiar. Primeiro, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos de Deus estão literalmente sobre os justos, para ver as suas necessidades em tempos de sofrimento. Meus irmãos, se vocês têm enfrentado algum tipo de dificuldade ao longo da sua caminhada cristã, talvez dentro do seu lar, talvez no seu trabalho, aonde você estuda, ou qualquer outro lugar que seja, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele está atento, os olhos do Senhor estão atentos aos seus sofrimentos. O Senhor está contemplando a sua dor, o Senhor está contemplando o seu sofrimento. E nessa certeza você pode descansar em Deus, na certeza de que Ele está cuidando de você. Segundo, os ouvidos do Senhor estão atentos às suas súplicas. O Deus dos cristãos não é um Deus, não é uma divindade distante e silenciosa. Pelo contrário, Ele é um Deus presente. E Ele está atento a seus filhos, ouvindo e respondendo às suas súplicas. O Senhor, além de estar com os olhos dele fito em nós, Ele ainda está com os seus ouvidos atentos a ouvir as nossas orações. Descanse no Senhor. Não retribua o mal por mal, injúria por injúria. Não pense que Deus está distante, que Ele não está vendo o seu sofrimento. Não pense que Deus não está contemplando as dificuldades que você tem enfrentado ao defender o nome dEle neste mundo caído. O Senhor está contemplando tudo. E o Senhor está com os ouvidos atentos a ouvir a sua súplica. Então clame ao Senhor, coloque diante de Deus todas as suas dificuldades e descanse nele, porque Ele está cuidando de nós. E terceiro,
o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ao Senhor pertence a vingança. Não cabe a nós, meus irmãos, vingarmos aqueles que nos injuriam. Cabe a nós apenas exercer o amor de Deus. Sobre os justos estão os olhos e os ouvidos do Senhor para favorecê-los, mas contra os injustos está voltado todo o rosto do Senhor para os destruí-los. Que nós façamos sempre aquilo que é louvável diante do Senhor. Que nós preguemos a palavra, que nós possamos dar um bom testemunho diante deste mundo caído, que nós tenhamos condições de mostrar para aqueles que estão ao nosso redor que Cristo é o nosso Senhor e que é Ele quem nos capacita, e que nós, meus irmãos, não nos preocupemos com aqueles que tramam o mal contra a igreja, aqueles que tramam o mal contra os filhos do Senhor, pois ao Senhor cabe a vingança e é Ele quem retribuirá o mal. Meus irmãos, que nós façamos o bem e que nós preguemos o Evangelho na certeza de que Deus nos ouve e que Ele também alcançará a todos aqueles a quem Ele tem escolhido neste mundo caído. Mas que o próprio Deus, aquele que nos escolhe e aquele que nos traz a sua presença, é o mesmo que nos vingará quando pessoas malignas se levantarem contra a igreja de Jesus Cristo ou contra aqueles que o Senhor tem levantado para fazer parte do seu próprio corpo. Que nós descansemos na grandeza do Senhor e que nós vivamos como pessoas íntegras diante do Senhor, buscando constantemente a santidade, buscando constantemente refletir os valores do reino de Deus, buscando glorificar o Senhor todos os dias da nossa vida. Que nós sejamos verdadeiros agentes da paz. Que em meio aos nossos relacionamentos, que nós busquemos sempre promover a paz para a glória de Deus, que nós fujamos das tentações deste mundo caído, que nós fujamos das guerras, das contendas, das calúnias, das nossas atitudes pecaminosas que tentam nos conduzir contrariamente à palavra de Deus, e que nós nos apeguemos à paz, sendo verdadeiros promotores da paz, buscando sempre um ambiente de edificação e de paz com os nossos irmãos. Assim, meus irmãos, como na orquestra, a harmonia dos instrumentos faz com que nós desfrutemos de uma boa música, a união da igreja faz com que o nome do Senhor seja poderosamente glorificado. Nós somos chamados para viver em união. Nós somos chamados para viver em harmonia. Nós somos chamados para sermos promotores da paz, verdadeiros pregadores do Evangelho. Nós somos chamados para orar por aqueles que nos perseguem. Nós somos chamados, meus irmãos, a prestar ao Senhor um bom culto, a adorar a Deus na beleza da sua santidade, na certeza de que Ele nos ouve e que Ele nos contempla todos os dias da nossa vida e que Ele, meus irmãos, é quem está nos ajudando a enfrentar as adversidades deste mundo caído. Deus nos chama a viver em harmonia com o seu corpo. Ele deseja que cada um de nós contribua com os nossos talentos, com os nossos dons, mas também nos chama a nos unirmos em amor, compaixão e unidade. O mundo já é dividido demais. Tanta contenda, tanta guerra. Abre o jornal, é só guerra. É só guerra política, é guerra entre países, é morte, é tanta dor, é tanto sofrimento, são tantas coisas ruins acontecendo. Nós não precisamos fazer parte disso. O mundo já é capaz de fazer todas estas coisas sozinhos. Nós não somos chamados para fazer parte deste mundo dividido, de contendas, mas nós somos chamados para fazer parte do corpo de Jesus Cristo, vivendo constantemente em união para a glória de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a viver um outro ritmo de vida, um ritmo que é contrário
ao que o mundo tem vivido. Nós devemos viver em harmonia como o corpo de Cristo. Nós somos chamados a conhecer a importância de nos unirmos como igreja e de nos esforçarmos para vivermos em harmonia, para que possamos ser uma sinfonia de graça, amor e de testemunho transformador neste mundo caído. Eu quero finalizar com o Salmo de número 133, em que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos, irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que o salmista diz para mim e para você é que quando nós vivemos em união, as bênçãos do Senhor descem sobre nós. Interessante que ele usa a geografia para poder mostrar como que a graça do Senhor é derramada sobre aqueles que vivem em união. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos participantes das bênçãos de Deus. E para que nós sejamos participantes das bênçãos do Senhor, é necessário que nós vivamos em harmonia com os nossos irmãos. E é necessário que nós possamos dar um bom testemunho neste mundo caído, mostrando que Cristo é quem habita em nós e que é o Espírito Santo que nos capacita a vivermos em unidade para a glória de Deus. Fechem os olhos e vamos orar. Senhor Deus bendito e eterno, nós damos graças ao Senhor, ó Pai. Damos graças porque a Tua palavra é viva e eficaz. Damos graças, ó Deus bendito e santo, porque o Senhor tem nos conduzido pelos Teus caminhos e porque o Senhor, ó Pai, tem nos capacitado a vivermos em união. Obrigado, ó Deus, porque isso é maravilhoso. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos contemplar a Tua grandeza, porque nós podemos contemplar as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós constantemente. Nós vivemos, ó Deus, em um mundo caído, mas a graça do Senhor nos dá livramento. A graça do Senhor nos protege, a graça do Senhor nos conforta e a graça do Senhor, ó Pai, nos capacita a vivermos todos os dias para a Tua glória e a Tua exaltação, e nós louvamos, ó Deus, ao Senhor por isso. Nós engrandecemos, ó Pai, o Senhor por isso, e nós pedimos que o Senhor, ó Deus, todos os dias nos capacite a louvar e a exaltar o Teu santo e glorioso nome. Livre-nos, ó Pai, de contendas, livre-nos, ó Deus, do mal, livre-nos, ó Pai, de darmos um mau testemunho neste mundo caído e nos capacite a vivermos em harmonia, sempre glorificando e exaltando ao Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.